Você já se perguntou o que realmente acontece com a alma após a morte? Esse é um dos mistérios mais profundos que intrigam a humanidade desde o início dos tempos. Muitos de nós temos o desconhecido, nos perguntamos para onde vamos quando deixarmos este mundo e qual é o verdadeiro destino da nossa alma. A Bíblia, no entanto, nos oferece respostas claras e profundas que podem transformar completamente a nossa visão sobre o que nos espera após a vida. Em várias passagens, ela nos revela que a morte não é o fim, mas o início de uma nova jornada. De acordo com as Escrituras, a morte é comparada a um sono, um estado de espera até o momento do julgamento final. Jesus, em diversas graças, falou sobre a ressurreição dos mortos, um momento em que todos, tanto os justos quanto os injustos, ressuscitarão, serão dos e enfrentarão o destino eterno de suas almas. Para os que seguem o caminho de Deus, a promessa é de uma vida eterna ao lado dele, em um novo céu e uma nova terra, onde não há mais dor, sofrimento ou lágrimas. Esse é o grande consolo que a Bíblia nos oferece, uma esperança viva e real de que há algo muito maior além da nossa existência terrena. Por outro lado, a Bíblia também fala sobre a separação eterna de Deus para aqueles que rejeitam o seu caminho, um destino que a Escritura descreve como uma escuridão profunda e separação eterna. Isso nos lembra que nossas escolhas durante a vida têm um impacto eterno, e que o destino de nossa alma é determinado pelo relacionamento que temos com Deus enquanto estamos vivos. Essa verdade pode mudar totalmente a forma como enxergamos a vida, a morte e o que vem depois. Então, o que realmente acontece com a alma após a morte? A Bíblia nos ensina que ela não simplesmente desaparece ou se dissolve no universo. Em vez disso, nossa alma tem um destino preparado por Deus, e esse destino é determinado pelas escolhas que fazemos agora na vida. Esta é uma verdade que deveria nos fazer refletir profundamente sobre nossa jornada espiritual e nos aproximar de Deus, que nos oferece a esperança de uma vida eterna. Em Gênesis 2:7, vemos a descrição da criação do ser humano, um momento decisivo na narrativa bíblica. O texto nos diz que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas os céus da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui temos uma imagem poderosa da dualidade corpo-alma que define a natureza humana. O corpo foi moldado a partir da terra, o elemento físico que nos conecta à criação de material. No entanto, é o sopro divino, o fôlego da vida que infunde essa matéria com uma alma, tornando o homem um ser vivente. Isso mostra que a vida humana é um equilíbrio entre o físico e o espiritual, com ambos os elementos sendo indispensáveis para a nossa existência como seres completos. Esse sopro de Deus não é apenas a vida física, mas a alma que nos torna conscientes, espiritualmente conectados e capazes de refletir a imagem do Criador. Esse ato de Deus infundindo a vida no homem demonstra que o ser humano não é apenas matéria, mas também espírito, uma criação única em todo o universo. A alma é a parte imortal, uma essência que continua mesmo após a dissolução do corpo. A Bíblia revela essa verdade de forma profunda ao longo de suas páginas, mostrando que enquanto o corpo retorna ao pó, o espírito volta a Deus, conforme mencionado em Eclesiastes 12:7. Assim, essa perfeição da criação foi abalada com a introdução da morte. Gênesis 3 narra a queda do homem e o início do distanciamento de Deus. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus ao comer do fruto proibido, a morte entrou no mundo. Deus havia dito que se eles vêm desse fruto, certamente morreriam. Mas o que exatamente essa morte teve? Não foi apenas a morte física, mas também uma separação espiritual. Antes da queda, o homem estava em perfeita comunhão com Deus, com acesso à vida eterna e à presença divina. A queda corta essa conexão, introduzindo a mortalidade e o sofrimento. A partir daquele momento, a natureza humana passou, antes designada a eternidade com Deus, passou a experimentar a morte em dois níveis: o corpo físico a deteriorar-se, e a alma, antes plenamente viva na presença de Deus, ficou sujeito à separação espiritual. A morte física se tornou concluída como consequência do pecado, e o retorno do corpo ao pó foi decretado. Essa realidade foi claramente expressa por Deus quando ele disse a Adão: do pó vieste, e ao pó retornarás. Gênesis 3:19. O corpo formado do pó da terra agora enfrentaria a manipulação, enquanto a alma, separada de Deus, experimentaria a distância espiritual. No entanto, a morte física é apenas uma parte da maldição do pecado. A separação espiritual, que é a verdadeira morte segundo as Escrituras, é a perda do relacionamento íntimo com Deus. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, e o caminho para a árvore da vida foi bloqueado, simbolizando essa desconexão espiritual.
O homem, criado para viver eternamente em comunhão com Deus, passou a caminhar rumo à morte física e, sem a intervenção divina, à morte eterna. A queda, portanto, não é apenas dinâmica à morte física como consequência do pecado, mas também trouxe a morte espiritual, que é a separação de Deus. Desde então, a humanidade tem vivido sob essa dualidade, corpo e alma, ambos afetados pelo pecado. O corpo, sujeito à decadência, reflete a fragilidade da nossa existência física, enquanto a alma, separada de Deus, busca desesperadamente a reconciliação com o Criador. Essa narrativa da queda é o ponto de partida para entender por que a morte e a separação espiritual se tornaram parte da experiência humana. A questão do estado imediato da alma após a morte é um dos temas mais discutidos e debatidos dentro do cristianismo. A Bíblia oferece vislumbres sobre o que acontece após a morte, e um dos textos mais reveladores sobre esse assunto é a parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31. Nesta parábola, Jesus conta a história de dois homens, um homem rico, que vivia em luxo, e Lázaro, um mendigo coberto de feridas, que ficou à porta do rico em busca de migalhas. Quando ambos morrem, suas almas seguem destinos diferentes. Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, um lugar de descanso e conforto, enquanto o rico se encontra em tormento no Hades. Esse texto é significativo porque nos dá uma visão do estado consciente das almas após a morte. O homem rico está plenamente consciente de sua condição e sente as dores do tormento, enquanto Lázaro está em paz, desfrutando de consolo. Isso indica que, de acordo com a interpretação tradicional desta parábola, as almas, tanto dos justos quanto dos ímpios, estão conscientes após a morte. Os justos encontram descanso e consolação na presença de Deus, enquanto os ímpios experimentam sofrimento e separação divina. Jesus, ao contar essa história, deixa claro que não há aniquilação da alma, mas sim um estado de esperança até o juízo final. A alma do rico não está dormindo ou em um estado de inconsciência. Ela está ativa, consciente de sua situação e de seu destino. O rico chega a implorar que Abraão envie Lázaro para alertar seus familiares que ainda estão vivos, mostrando que ele ainda mantém memórias e preocupações do mundo que deixaram para trás. No entanto, a interpretação desta parábola levanta o debate entre aqueles que defendem a doutrina do sono da alma e aqueles que acreditam na consciência imediata da alma após a morte. O conceito de sono da alma é uma crença de que após a morte, a alma entra em um estado de inconsciência até a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Essa visão é sustentada por passagens que comparam a morte ao sono. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, 13, 14, Paulo fala sobre aqueles que dormem no Senhor, uma metáfora para a morte que sugere que as almas estão em um estado de segurança. Os defensores do sono da alma argumentam que a ideia de que a alma entra em um estado de espera inconsciente está mais em consonância com a visão geral das Escrituras de que a ressurreição é o momento em que as almas são despertadas para receberem seu destino eterno. Eles apontam passagens como Eclesiastes 9:05, que diz: "Os mortos não sabem de coisa alguma", para apoiar a ideia de que os mortos estão em um estado de inconsciência. Acreditamos que entre a morte e a ressurreição, há um intervalo em que a alma não experimenta o tempo como conviver. Por outro lado, há muitos que acreditam que a consciência da alma após a morte é um estado real e imediato, como é sugerido na parábola de Lucas. Aqueles que rejeitam o sono da alma argumentam que, embora a morte seja frequentemente comparada ao sono na Bíblia, isso é apenas uma metáfora para descrever a aparência do corpo físico na morte, e não o estado da alma. Para eles, a parábola de rico e Lázaro, bem como outras passagens como Filipenses 1:23, onde Paulo expressa o desejo de partir e estar com Cristo, indica que as almas dos crentes estão imediatamente na presença de Deus após a morte. Da forma, Jesus disse ao ladrão na mesma cruz: "Hoje estarão comigo no paraíso", Lucas 23:43, o que sugere uma transição imediata para a presença divina. A tensão entre essas duas visões reside principalmente na questão do tempo. Para aqueles que defendem a consciência imediata, a alma, ao deixar o corpo, entra imediatamente em um estado de experiência consciente, seja de vitória ou de tormento, e aguarda o julgamento final em um estado intermediário. Já para aqueles que defendem o sono da alma, esse período entre a morte e a experiência é percebido de maneira diferente, como um intervalo de inconsciência que, do ponto de vista de quem morreu, é instantâneo. Assim, embora possa dormir por milhares de anos do ponto de vista dos vivos, para eles a ressurreição parecerá instantânea, pois não estão conscientes do passar do tempo.
Esse debate é enriquecido pela complexidade das Escrituras, que oferece visões tanto figurativas quanto literárias sobre a morte e o pós-morte. O que fica claro, porém, é que a Bíblia não apresenta a morte como o fim absoluto da existência, mas como uma transição para um estado diferente, seja de esperança consciente ou inconsciente. A expectativa final, segundo as Escrituras, é a ressurreição dos mortos, quando tanto os justos quanto os ímpios serão ressuscitados e seus destinos eternos serão selados. Independentemente da posição, o consenso geral é que a morte não é o fim, e que o destino da alma depende do relacionamento da pessoa com Deus em vida. A parábola de Rico e Lázaro serve como um lembrete poderoso de que as escolhas feitas nesta vida têm consequências eternas, e que a justiça de Deus será plenamente revelada no tempo certo. Seja em um estado de esperança consciente ou em uma tranquilidade semelhante ao sono, as almas aguardam o dia em que o plano divino será completamente realizado, e cada ser humano se verá diante de seu Criador para receber seu destino eterno. Apocalipse 20, 11-15 descreve um dos momentos mais solenes e aterradores da Bíblia, o julgamento final. Esta passagem fala sobre o dia em que todos os seres humanos, desde os grandes até os pequenos, compareceram diante do trono de Deus para serem julgados de acordo com suas obras. É um momento de ajuste de contas, onde tudo o que foi feito durante a vida será exposto e levado em consideração. João, o apóstolo, narra que viu um grande trono branco e aquele que estava sentado nele, e que diante dele, a terra e o céu fugiram. Essa imagem poderosa sugere que nada pode escapar à presença de Deus nesse momento. Nem o céu nem a terra poderão esconder os culpados, e toda a criação se submete ao poder e à autoridade do Criador. Nesta visão, é dito que os livros foram abertos, e isso nos dá a entender que há um registro detalhado de todas as ações, escolhas e pensamentos da humanidade. Esses livros contêm obras de cada indivíduo, o que fez de bem e de mal, e são a base do julgamento. Mas também há um livro especial de referência, o Livro da Vida. Este livro, diferentemente dos outros, não contém as obras das pessoas, mas sim os nomes daqueles que receberam a salvação através de Jesus Cristo. O Livro da Vida é crucial, pois determina o destino final de cada alma. O texto continua dizendo que a morte e o inferno entregaram seus mortos. Isso significa que todos os que morreram, independentemente de onde estejam, serão ressuscitados. Tanto os que já estiveram na presença de Deus quanto aqueles que estavam aguardando em um estado de separação dele no Hades, serão ressuscitados. A morte, que até então havia retido os corpos, será vencida nesse momento, e os mortos ressuscitarão para comparecer diante de Deus. Isso confirma a crença na ressurreição universal, de que tanto os justos quanto os injustos serão ressuscitados no último dia. Essa herança não é seletiva. Todos, independentemente de sua condição de vida, reis, mendigos, ricos, pobres, grandes e pequenos, estarão diante do trono de Deus. Não há como escapar desse julgamento. O poder da morte será anulado, e mesmo o inferno, que segura os ímpios, será obrigado a entregar seus mortos. Todos serão apresentados para serem julgados conforme o que estiver registrado nos livros. O julgamento será feito segundo as suas obras. Isso é significativo porque indica que o que faz na vida tem consequências eternas. Cada ato, pensamento e escolha serão levados em consideração. O julgamento não será arbitrário, mas baseado no que cada um fez com as oportunidades que teve. Para aqueles que rejeitaram a graça de Deus, suas obras os condenarão. Para aqueles que abraçaram a fé em Cristo, suas obras também serão julgadas, mas encontrarão justificação através do sangue de Jesus. No entanto, a ênfase em ser julgada pelas obras nos lembra da seriedade das nossas escolhas diárias. Cada decisão, cada ato de retenção ou maldade será colocado na balança no grande dia. Para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida, o destino é trágico. O texto diz que qualquer que não tenha sido achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo, descrito como a segunda morte, é um lugar de paz eterna. Não é apenas uma aniquilação, mas uma separação eterna de Deus, um estado de sofrimento contínuo. Essa é a consequência final para aqueles que rejeitaram a Deus e viveram em oposição à sua vontade. O lago de fogo é o destino daqueles que, ao longo da vida, escolheram viver sem Deus e sem considerar o plano de salvação oferecido por Jesus. Esse conceito de segunda morte é importante porque, enquanto a primeira morte é física, a separação do corpo e da alma, a segunda morte é espiritual e eterna. É a separação final da presença de Deus, sem esperança de reconciliação. O lago de fogo não é apenas um símbolo de destruição, mas de um estado de existência sem Deus, onde o tormento é consequência de uma vida vívida em rebelião contra Ele.
Enquanto o livro da vida representa a esperança e a salvação, o lago de fogo é o destino daqueles que rejeitam essa oferta divina. A justiça de Deus será totalmente revelada no julgamento final. Embora pareça uma imagem dura e severa, o julgamento final também traz uma mensagem de esperança para aqueles que confiam em Deus e viveram de acordo com sua vontade. Para os justos, o julgamento final não é um momento de medo, mas de recompensa. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida serão poupados do lago de fogo e confirmados à vida eterna na presença de Deus. Isso significa que, embora todos sejam julgados, a misericórdia de Deus prevaleceu para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo e viveram suas vidas em fidelidade a Ele. Além disso, o texto de Apocalipse 20, 11 e 15 nos deixa com uma visão clara da seriedade e da importância do julgamento divino. A ideia de que nossas obras têm peso e que nosso destino eterno é determinado pelas escolhas que fazemos aqui e agora deve nos levar à reflexão profunda sobre nossa caminhada espiritual. O julgamento final não é um evento isolado no futuro distante, mas algo que está diretamente conectado à maneira como vivemos nossas vidas todos os dias. A chave para escapar da segunda morte e encontrar a vida eterna está em nosso relacionamento com Deus, e isso é o que determinará se nossos nomes serão exclusivos ou não escritos no livro da vida. Em 1 Coríntios 15, 42 e 44, o apóstolo Paulo apresenta uma das explicações mais profundas sobre a ressurreição do corpo, oferecendo uma visão de como o corpo humano, em sua forma mortal e corruptível, será transformado em um corpo glorificado e imortal na ressurreição final. Ele compara o processo da ressurreição com a semeadura de uma semente na terra. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Essa imagem da semelhança é poderosa, pois retrata o corpo humano, na sua condição atual, como algo destinado a perecer, a ser prejudicado pela morte e pela decadência. Porém, a promessa da ressurreição garante que o que for semeado em derrota será ressuscitado em poder e glória. Paulo está destacando que enquanto vivemos neste mundo, nossos corpos estão sujeitos à fraqueza e ao sofrimento. Estamos presos à mortalidade, à doença, à dor e, ocasional, à morte. O corpo, como conhecemos, é corruptível, ele envelhece, adoece e morre. No entanto, na ressurreição, esse corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível, que não estará mais sujeito à manipulação ou à morte. Esse novo corpo não será apenas uma restauração do corpo físico, mas uma transformação total, um corpo glorificado, semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus. A ressurreição de Cristo é uma garantia e um modelo para a ressurreição dos crentes. Ele continua dizendo: semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. O que Paulo quer dizer com desonra aqui? Ele está se referindo à condição humilhante do corpo na morte. Quando uma pessoa morre, seu corpo se decompõe, tornando-se pó, e essa realidade é, de certa forma, desonrosa, pois a morte expõe nossa fragilidade e impotência. Não importa quão poderoso, belo ou forte alguém tenha sido em vida, na morte, o corpo de todos passa pela mesma condição de desonra e especificação. No entanto, a promessa da ressurreição é que o corpo será ressuscitado na glória, ou seja, numa forma que reflita a majestade e o esplendor de Deus. Esse corpo glorificado não terá as limitações que temos agora. Será imortal, perfeito e capaz de viver eternamente na presença de Deus. Em seguida, Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Aqui a fraqueza é uma referência à nossa limitação física e mortal. Todos nós, enquanto vivemos neste mundo, estamos sujeitos às fraquezas do corpo. Sentimos cansaço, ficamos doentes, sofremos acidentes e no fim morremos. Mas, no dia da ressurreição, essa perda será conquistada pelo poder. Isso significa que o corpo ressuscitado será capaz de existir em um estado de perfeição, sem fadiga, sem dor e sem limitações. O que era frágil se tornaria forte. A fragilidade da vida terrena dará lugar a um estado de vigor e vitalidade que nunca se esgotará. Por fim, Paulo conclui essa comparação dizendo: semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. Esse é um ponto crucial para entender a natureza do corpo ressuscitado. Quando ele usa o termo natural, está se referindo ao corpo como conhecemos agora, um corpo que é governado pelas leis naturais e biológicas deste mundo. É um corpo físico, tangível, mas sujeito às necessidades e limitações da vida na Terra. Contudo, o corpo espiritual não significa que ele será imaterial ou etéreo. Na verdade, o corpo ressuscitado será um corpo real, físico, mas com uma nova qualidade, será completamente governado pelo Espírito de Deus. Esse corpo espiritual será capaz de viver em harmonia com a nova criação, o novo céu e a nova terra.
onde a morte e o pecado não mais existirão. Paulo enfatiza que o corpo ressuscitado será uma continuidade do corpo que temos agora, mas transformado. Ele será glorificado, poderoso e imortal, mas ainda será o mesmo corpo, de certa forma. Isso significa que Deus não está abandonando ou rejeitando o corpo físico como algo mau ou desprezível. Pelo contrário, o plano de Deus sempre foi redimir toda a criação, incluindo nossos corpos físicos. A ressurreição é o cumprimento desse plano, onde Deus restaura e transforma o corpo, tornando-o adequado para viver eternamente na sua presença. Essa visão da ressurreição é central para a fé cristã. Paulo deixa claro que sem a ressurreição dos mortos, a fé seria em vão. 1 Coríntios 15:14. A revisão não é apenas um detalhe ou um elemento periférico da doutrina cristã, mas está no coração da esperança cristã. A crença na tradição do corpo é uma afirmação de que Deus não apenas nos redime espiritualmente, mas também fisicamente. A promessa da ressurreição é a certeza de que a morte não tem a palavra final, e que no fim, Deus fará novas todas as coisas, incluindo nossos corpos. A compreensão é também uma mensagem de esperança em meio ao sofrimento e à morte. Muitas vezes experimentamos a dor da morte, seja em nossa própria carne ou nas vidas daqueles que amamos. O corpo, em sua forma atual, está sujeito a essa fragilidade. Mas a certeza de que seremos ressuscitados em um corpo glorificado nos dá força para perseverar, sabendo que nosso destino final é a vitória sobre a morte e a incorruptibilidade. Assim, em 1 Coríntios 15:42-44 nos lembra que o corpo mortal que experimentou fraqueza e corrupção agora será transformado em um corpo glorioso, incorruptível e cheio de poder. Essa é a promessa central da ressurreição, que oferece uma esperança viva para todos os crentes, garantindo que no fim, Deus transformará nosso corpo e nos capacitará a viver eternamente com Ele em um estado perfeito e glorioso. Em João 14:2-3, Jesus oferece uma das promessas mais reconfortantes e esperadas para todos aqueles que nele creem. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito aqui a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Essas palavras são extremamente significativas, pois refletem o destino final dos justos e oferecem uma visão clara da vida eterna ao lado de Deus. A promessa de Jesus de preparar um lugar nos céus é um consolo que toca profundamente a esperança cristã e assegura que aqueles que o seguem permanecerão, um dia, em paz e alegria eterna na presença do Pai. A expressão "na casa de meu Pai há muitas moradas" revela algo profundo sobre o destino dos justos. Jesus se refere ao céu como a casa de meu Pai, deixando claro que o céu não é um lugar estranho ou distante, mas sim um lar para os crentes. Um lar é um lugar de conforto, segurança e pertencimento, e Jesus está garantindo que existe um lugar preparado para cada um de seus seguidores, um lugar pessoal e acolhedor na presença de Deus. O termo "muitas moradas" sugere não apenas a vastidão e capacidade desse lugar, mas também a diversidade e a individualidade das experiências de cada crente no céu. Cada um de nós tem um espaço reservado, e todos serão recebidos como filhos amados com uma morada preparada por Cristo, que é a própria personificação do amor divino. A promessa de Jesus de "vou preparar um lugar para vocês" indica que ele está pessoalmente envolvido em garantir que os crentes tenham um destino final seguro e maravilhoso no céu. Essa preparação não significa que o céu ainda esteja em construção, mas que a obra de Jesus na cruz e sua ressurreição são o caminho para que tenhamos acesso à vida eterna. Sua ida aos céus após a ascensão é parte do processo de preparação desse lugar para nós, pois ele abriu o caminho através de sua morte e ressurreição, assegurando que possamos nos reunir com ele no futuro. É uma promessa ativa, onde Jesus não apenas indica que há um lugar reservado, mas que ele mesmo está oficialmente comprometido em garantir que estaremos com ele nesse lugar. Além disso, Jesus promete: "E se eu for e preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Essa é uma clara referência ao retorno de Cristo, quando ele virá para buscar seus seguidores e levá-los para o destino final junto dele. O céu, segundo essa passagem, não é apenas um lugar físico, mas uma experiência de estar na presença de Cristo. A maior promessa do céu não é apenas a paz e a ausência de sofrimento, mas a plena comunhão com Jesus. Estar onde eu estiver significa que o centro da vida eterna no céu é a presença de Cristo. Essa é a recompensa máxima para aqueles que o seguem: viver eternamente com o Salvador, desfrutando da plenitude de sua glória e amor. Para os justos, o destino final é mais do que um lugar distante e utópico, é a consumação do relacionamento com Deus.
As Escrituras descrevem esse destino como um lugar de paz, alegria e perfeição, onde não há mais dor, tristeza ou morte. Apocalipse 21h04 descreve a realidade final do céu dizendo: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esta é a imagem de um mundo perfeito, onde toda a criação será redimida e restaurada, e os justos viverão em completa harmonia com Deus. Tudo que causa sofrimento, como o pecado, a doença e a morte, será eliminado. Os justos não apenas existem, mas viverão em plena alegria, experimentando a vida da maneira que Deus originalmente planejou. Além da paz e da alegria, o céu também é descrito como um lugar de glória. Filipenses 3:20 e 21 nos lembra que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa transformação dos nossos corpos é um dos aspectos mais fascinantes da promessa celestial. No céu, não apenas a alma estará em paz, mas o corpo será transformado, glorificado e adequado para viver eternamente na presença de Deus. A corrupção do corpo humano será compensada pela incorruptibilidade, e o sofrimento físico que experimentamos neste mundo será completamente superado. O que essa promessa de uma morada celestial e de corpos glorificados nos revela sobre o destino dos justos? Mostre que o plano de Deus é completo e abrangente. Ele não se limita a oferecer uma solução temporária para os problemas do mundo, mas oferece uma solução eterna, uma nova realidade onde o pecado e a morte não têm mais poder. A vida eterna no céu é a plenitude da salvação que Deus oferece a todos aqueles que seguem a Jesus. E mais do que apenas a remoção do sofrimento, é a promessa de viver em constante alegria, louvor e entusiasmo a Deus, completamente imersos em sua presença. Além disso, essa promessa também traz implicações para a maneira como vivemos agora. Saber que Jesus está preparando um lugar para que os crentes nos céus devam nos encher de esperança e nos motivar a viver de maneira digna dessa chamada. A vida cristã não é simplesmente sobre suportar este mundo, mas sobre viver à luz da promessa do futuro glorioso. Paulo nos lembra em Colossenses 3:1-2, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Essa é uma exortação para manter nossos corações e mentes focadas no destino final que nos aguarda e moldar nossas vidas de acordo com essa esperança. Assim, o destino final dos justos não é uma simples recompensa por boas ações ou uma vida correta. É o cumprimento de um relacionamento que começou aqui na terra com Jesus e será concluído no céu. O céu é descrito como um lugar de paz, alegria, glória e, acima de tudo, comunhão eterna com Deus. E essa promessa é garantida para todos aqueles que seguem a Jesus, pois Ele mesmo prometeu preparar um lugar para nós na casa do Pai. Esse é o destino final dos justos, viver eternamente ao lado de Deus, experimentando a plenitude de sua paz e alegria, em um corpo glorificado, em um lugar de glória, onde toda a criação será restaurada e onde viveremos na perfeita presença de Deus para sempre. Em Mateus 25:41-46, Jesus apresenta uma das passagens mais claras e contidas sobre o destino daqueles que rejeitam a fé e vivem em desobediência a Deus. Esse trecho, conhecido como parábola das ovelhas e dos bodes, revela o cenário do julgamento final, onde todos os seres humanos serão separados com base em suas ações e sua resposta ao chamado de Deus. O texto começa com uma sentença terrível. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. Este versículo mostra de forma clara que aqueles que rejeitam a fé não encontrarão uma segunda chance no final dos tempos, mas enfrentarão uma separação eterna de Deus, marcada pelo sofrimento contínuo. O inferno, segundo essa passagem, é descrito como fogo eterno, uma imagem que tem sido usada ao longo de toda a Bíblia para ilustrar o tormento e a tranquilidade final para os ímpios. Esse fogo não é apenas físico, mas também representa a separação total de Deus. No contexto bíblico, Deus é fonte de todo o bem, vida, luz, alegria, paz. Estar separado de Deus significa ser privado de todas essas vitórias. A imagem do fogo eterno não é apenas de dor física, mas de dor espiritual de estar eternamente distante do Criador. É um lugar onde a alma experimenta o abandono de tudo que dá sentido e propósito à existência humana. Em Mateus 25, Jesus descreve como esse julgamento será baseado na maneira como as pessoas viveram suas vidas.
Aqueles que praticaram a justiça, cuidando dos necessitados, serão recompensados com a vida eterna. No entanto, os que ignoraram o chamado de Deus para amar e servir ao próximo, os bodes da parábola, são enviados para o castigo eterno. Esse destino final é uma consequência das escolhas que cada pessoa fez ao longo de sua vida. O inferno não é um lugar arbitrário para onde Deus envia pessoas sem motivo. É o resultado das decisões conscientes de rejeitar a sua graça e viver de acordo com o próprio egoísmo, sem atender ao chamado divino. A descrição de Jesus sobre o inferno como um lugar preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, é significativa, pois revela que o inferno não foi originalmente criado para os seres humanos. Foi preparado para os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, liderados por Satanás. No entanto, aqueles que rejeitam a Deus durante a vida se alinham com essa rebelião e, portanto, especificamente o mesmo destino. O inferno é o lugar onde a rebelião contra Deus é totalmente consumada, um lugar onde aqueles que se opõem à sua vontade ficam eternamente separados de sua presença. Além de Mateus 25, outras passagens bíblicas também descrevem o inferno como um lugar de sofrimento contínuo. Em Marcos 9:48, Jesus diz que onde o verme não morre e o fogo não se apaga, destacando a natureza interminável desse sofrimento. O verme representa a manipulação e a destruição contínua, e o fogo é uma imagem de tormento constante. Essas políticas apontam para a ideia de que o inferno não é apenas um momento de solidão, mas um estado eterno de separação e sofrimento. A palavra eterno é usada repetidamente nas Escrituras para indicar que o inferno não é temporário ou corretivo, mas final e irrevogável. Esse conceito de separação eterna é o que torna o inferno tão temido e uma realidade que deve ser levada a sério. A separação de Deus significa a ausência de qualquer bem, alegria, esperança ou amor. É a inclusão final da graça de Deus, que foi oferecida a todos através de Jesus Cristo. Aqueles que optam por viver sem Deus nesta vida continuarão a viver sem Ele na eternidade. A Bíblia deixa claro que o inferno não é uma escolha que Deus impõe, mas a consequência natural de uma vida de retirada de sua presença e amor. Um dos aspectos mais chocantes da doutrina do inferno é que ela não faz distinção entre pessoas boas ou ruínas no sentido humano. Muitas pessoas podem questionar se pessoas que não cometem grandes crimes, mas que simplesmente não seguem a fé cristã, merecem esse destino. No entanto, a Bíblia ensina que a exclusão de Deus, seja ativa ou passiva, é por si só uma forma de separação espiritual. Romanos 3:23 afirma que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A única maneira de escapar desse destino é através da fé em Jesus Cristo, que é o único caminho para a reconciliação com Deus. O inferno também é uma advertência sobre a seriedade de nossas escolhas na vida. A mensagem central do Evangelho é que Deus oferece a salvação e a vida eterna a todos, mas cabe a cada pessoa aceitar ou rejeitar esse presente. Jesus fala frequentemente sobre o inferno para nos alertar sobre a urgência de responder ao chamado de Deus enquanto estamos vivos. A vida eterna ao lado de Deus é oferecida como um presente, mas ignorará ou rejeitará o resultado em um destino de separação eterna. O inferno, portanto, é um destino temido, mas uma realidade bíblica inescapável. Não é um tema confortável ou popular, mas é essencial para entender toda a mensagem cristã. O Novo Testamento deixa claro que o destino dos ímpios é um lugar de tormento e separação eterna de Deus. Mateus 25:46 termina dizendo: "E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna." Essa declaração final mostra o contraste radical entre os destinos dos justos e dos ímpios. Aqueles que aceitam a oferta de salvação em Cristo confiam na vida eterna, mas aqueles que rejeitam enfrentam o castigo eterno. O inferno é uma lembrança de que nossas escolhas nesta vida têm consequências eternas. A separação de Deus é o destino mais temível que uma alma pode experimentar, e a Bíblia nos alerta repetidamente sobre a necessidade de vivermos de acordo com a vontade de Deus para evitar esse fim trágico. A realidade do inferno deve nos mover para buscar a Deus de todo o coração e viver em obediência à sua palavra, sabendo que a eternidade depende da nossa resposta à oferta de salvação em Jesus Cristo. O destino da alma é um dos mistérios mais profundos que a humanidade enfrenta, mas a Bíblia nos revela uma verdade clara e inescapável. A escolha de cada um durante a vida determinará onde passarão na eternidade.
Deus, em sua infinita misericórdia, nos deu o livre arbítrio para decidirmos como viver nossas vidas e qual será o destino de nossa alma. O que fazemos, como vivemos e, mais importante, como respondemos ao chamado de Deus, são fatores decisivos para o que esperamos após a morte. Essa realidade nos chama a uma reflexão séria. Como estamos preparando nossas almas para a eternidade? O Evangelho de Jesus Cristo é uma mensagem de esperança, mas também de responsabilidade. Somos chamados a viver de acordo com os mandamentos de Deus, a amar ao próximo e a buscar a justiça. No entanto, o mandamento maior é amar a Deus de todo o coração, alma e mente. E amar a Deus implica em segui-lo, em obedecer a sua palavra e em considerar que Ele é o único caminho para a vida eterna. A vida é curta, frágil, e como Tiago nos lembra em 4:14, vocês nem sabem o que acontecerão amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O tempo que temos nesta terra é comparado a um vapor que desaparece rapidamente. O que estamos fazendo com esse breve tempo que nos foi concedido? Como estamos preparando nossas almas para o que vem depois? A morte é a única certeza que temos nesta vida, e no entanto, muitos vivem como se nunca fossem confrontados esse momento. O convite à reflexão é para que todos nós pensemos seriamente sobre o propósito de nossa existência. A vida é muito mais do que conquistar bens materiais, alcançar sucesso ou satisfazer desejos momentâneos. Esses são elementos passageiros que desaparecerão com o tempo. Mas a alma, essa parte eterna de nós, precisa estar preparada para encontrar seu Criador. Jesus disse em Mateus 16:26, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma questão que nos desafiamos a colocar em perspectiva o que realmente importa. Não é uma acumulação de riquezas, fama ou poder que nos preparamos para a eternidade, mas a maneira como vivemos nossa vida em resposta a Deus. Busque a Deus enquanto há tempo. Essa é a mensagem central do Evangelho. Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo, de nos arrependermos de nossos pecados e de sermos reconciliados com Ele. Mas o tempo é limitado. O livro de Isaías 55:6 nos aconselha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoquei-o enquanto está perto. A graça de Deus é oferecida gratuitamente a todos, mas convidamos a tomar a iniciativa de buscá-lo, de nos aproximarmos dele com humildade e fé. O convite é para agora, não para amanhã, pois não sabemos o que o amanhã nos reserva. A vida é incerta e a modernidade é o próximo passo. Preparar a alma para a eternidade envolve tomar decisões espirituais agora. É viver com a consciência de que nossas escolhas diárias afetam nosso destino eterno. Ao escolher a Cristo, recebemos a promessa de vida eterna e de uma morada com Deus no céu. No entanto, essa escolha requer ação. Solicite arrependimento, fé e uma transformação contínua de vida. Devemos abrir nossos corações para Deus, permitindo que Ele nos molde e nos transforme à imagem de Cristo. Isso não significa que uma jornada será fácil ou sem desafios, mas significa que estamos vivendo com o propósito de agradar a Deus e de preparar nossa alma para estar com Ele eternamente. A morte é o início da eternidade. Para alguns, será o início de uma eternidade de paz, alegria e comunhão com Deus. Para outros, será o início de uma separação eterna, um estado de afastamento da presença divina. Essa é uma realidade difícil, mas é uma que não podemos ignorar. Por isso, é tão crucial refletir sobre o propósito de nossas vidas agora, enquanto temos tempo. Cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos mais de Deus, de corrigirmos nossos caminhos e de vivermos com a modernidade em mente. Portanto, o convite é simples, mas poderoso: busque a Deus enquanto há tempo. Reflita sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e sobre o estado da sua alma. A eternidade é o próximo passo. E como você está se preparando para ela? Viver com o propósito de agradar a Deus e seguir os ensinamentos de Cristo é o caminho para a vida eterna. Não deixe para depois o que pode ser feito hoje. O tempo é curto, a vida é um vapor, mas a eternidade é para sempre. Como você está preparando sua alma para o que virá? Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Deixe seu comentário abaixo, compartilhe esse vídeo com quem você ama, e claro, não se esqueça de deixar seu like. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e fé.